O Ministério Público de São Paulo moveu uma ação civil pública contra o apresentador Monark, requerendo uma indenização de R$ 4 milhões. A medida visa compensar danos causados, após o mesmo ter defendido publicamente a criação de um partido nazista, durante um episódio do Flow Podcast, em fevereiro de 2022. O promotor Reinaldo Mapelli Júnior, responsável pela área de direitos humanos do MPSP, ressaltou que a fala de Monark, que ocorreu em um contexto de crescimento de células neonazistas no Brasil, foi extremamente prejudicial. Mapelli Júnior destacou que a criação de um partido nazista representa, em síntese, a criação de um partido político feito para perseguir e exterminar pessoas, notadamente judeus, mas também pessoas com deficiência, LGBTQIAP+, e outras minorias. Os comportamentos antissemitas não podem ser aceitos como meros inconvenientes abrangidos pela liberdade de expressão, destaca o Metrópolis. A polêmica declaração de Monark ocorreu durante um debate no Flow Podcast, transmitido para mais de 400 mil pessoas, no dia 7 de fevereiro de 2022. Na ocasião, o influenciador afirmou: "A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical. Eu sou muito mais louco que todos vocês. Acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido." A repercussão negativa foi imediata, resultando na demissão de Monark do podcast e na perda de patrocinadores. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, foi preso na manhã deste domingo 24 durante uma operação da Polícia Federal relacionada à morte da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, bem como de seu motorista Anderson Gomes. Rivaldo Barbosa é o delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que foi associado pela PF a um suposto recebimento de R$ 400 mil em propinas, para impedir avanços na investigação sobre o assassinato de Marielle e Anderson. Ele foi citado numa troca de mensagens entre o vereador Marcelo Siciliano e o miliciano Jorge Alberto Moretti, durante a qual é dito que o delegado recebeu dinheiro de suborno. A conversa telefônica ocorreu em fevereiro de 2019, e o arquivo foi encontrado no celular de Siciliano, por agentes federais. Moretti afirmou que Rivaldo Barbosa recebeu 2 pagamentos de R$ 200 mil cada, por meio de um inspetor da DH da capital do Rio identificado como Marcos. Na época, Rivaldo negou que teria recebido a propina. "Não há nada disso", afirmou Barbosa, ao telefone. "Trabalhei muito na DH Delegacia de Homicídios e nunca recebi nada de ninguém." A cúpula da Polícia Federal acredita que em até 4 meses, concluirá as investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme informações da colunista Bela Megali, do jornal O Globo. Os investigadores têm como objetivo apresentar o relatório final desse caso ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes até julho deste ano. A investigação é considerada pelo ex-chefe do Executivo e seus advogados como a única que poderia resultar em sua prisão. Portanto, há grande alerta em relação ao prazo de conclusão do trabalho pela PF. Entre os ministros do STF, há a convicção de que Bolsonaro será indiciado pela PF, devido à abundância de evidências que o implicam diretamente na tentativa de golpe. Os magistrados consideram que a prisão de Bolsonaro só deverá ocorrer após sua condenação definitiva, ou seja, após o esgotamento de todos os recursos legais. A primeira investigação sobre o ex-mandatário, que será concluída pela PF, diz respeito à falsificação de certificados de vacinação, tanto do ex-presidente quanto de seus familiares e ex-assessores. A segunda investigação está relacionada às joias da Arábia Saudita, que foram ilegalmente introduzidas no Brasil e destinadas a Jair e Michele Bolsonaro. Já o terceiro e mais significativo caso será finalizado até o final do primeiro semestre e concentra-se na tentativa de golpe de o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, voltou atrás em sua versão sobre supostamente ter sido coagido pela Polícia Federal a colaborar com as investigações sobre crimes envolvendo o bolsonarismo. Em sua nova oitiva desta sexta-feira, 22, ele confirmou ter firmado seu acordo de colaboração premiada de forma espontânea e voluntária e negou que tenha havido pressão do judiciário ou da polícia.
Cid foi preso após o fim da oitiva por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, devido a um áudio vazado pela revista Veja, que flagrou Cid atacando a PF e o magistrado. Na gravação, ele alegava ter sido pressionado a endossar uma suposta narrativa pronta nas investigações. No depoimento de ontem, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro assumiu a autoria do áudio e afirmou que a conversa era privada, informal, sem intuito de ser exposta em revista de grande circulação. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, usou as redes sociais para defender a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de adotar uma postura de forma a evitar confrontos com os militares, o que buscam os que criticam o presidente Lula pela atitude acertada de apostar numa relação harmoniosa com as Forças Armadas, mirando o futuro, e não o passado. Querem destruir nossas forças e transformar o Brasil num protetorado indefeso de alguma potência estrangeira, escreveu o ex-secretário executivo do Ministério da Justiça no X, antigo Twitter. O posicionamento de Lula de evitar embates com os militares ficou evidenciado pela suspensão das celebrações oficiais em memória do golpe militar de 1964 e pela hesitação em recriar a comissão de mortos e desaparecidos políticos, gerando críticas de historiadores. Recentemente, o Ministério Público Federal recomendou a recriação da comissão, uma iniciativa apoiada pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. No entanto, mesmo com uma minuta de decreto pronta desde março de 2023, Lula ainda não definiu quando isso ocorrerá, sinalizando uma abordagem cautelosa em relação ao tema.